tal, e você começa a impor nesses jovens que estão subindo agora, e muitos têm qualidade, uma pressão que eles não são capazes de sustentar. E eles vão ter que sustentar porque o São Paulo não tem jogador. Né? O elenco montado são com jogadores que se machucam. E quando se machucam, não se recuperam. Então o gênio que bolou esse elenco, ele tem que virar público e responder. Certo? O gênio que bolou esse elenco do São Paulo, cheio de jovens, com jogadores de vidro, que se machucam e não se recuperam, numa maratona. Será que ele não pensou nisso? Caramba, eu vou abrir mão de este, aquele. 4, 5 caras. Certo? Eu vou abrir mão dos 5 e vou pôr um. Mas o time não joga junto. E ainda teve o azar de perder o Caleri. Acontece, né? Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter. Tendo orçamento curto, pressionado pelo tal fundo, com recursos limitadíssimos, Oscar era nome para ser contratado? Essa reflexão o São Paulo precisa fazer. Porque é o seguinte, quando você abre mão de quantidade de alguns jogadores que podem te ajudar ao longo da temporada, você fica bem, por vezes, nas Copas, né? Mas no campeonato que você precisa de regularidade, precisa de jogador, e você conta só com jovens, no meio do ano você vai queimar, você corre o risco de queimar o teu patrimônio de novo. De novo, São Paulo já fez isso. O Nestor foi vendido para o Bahia, o Igor Gomes foi para o Galo, né? Não foram jogadores vendidos para o exterior com grande dinheiro, com grande recurso. Então, o gênio que pensou isso, né? Ele deveria vir a público explicar agora como vai fazer. Eu quero ver o São Paulo na zona do rebaixamento e a bola vem para o menino, para o Alves e para o Ferreirão e eles têm que resolver o jogo. Já está acontecendo. Eu quero ver. Veja o que aconteceu com eles no jogo contra um time Desculpa. Em Barueri contra o Palmeiras. Quando os moleques... O Alves não tocou na bola. Certo? E quando o Ferreirão entrou, o Piquerez parecia que tinha visto a moça das armas lá. Nossa, vou jogar agora. O gol saiu por lá. Vocês lembram? Como foi o gol do Palmeiras? Todo mundo só vê o final, né? Como foi o gol do Palmeiras? A bola é trabalhada por ali, o Vitor Roque faz o quê? Facão. O Alan Franco com a língua O que é lá? É coco, borrachinho? O que é? Cortiça, sei lá. Devia ter umas 3 cortiças na língua. A bola vem pro Vitor Roque, o Vitor Roque finge que vai, não vai e dá a volta. Quando ele dá a volta, acabou. O Alan Franco já tá a 2 corpos. O Ferrarese já tá a 2 corpos dele. Que ficou ainda mais sobrecarregado. É óbvio. Entendeu? Então, tava a 2 corpos de distância. Ele recupera depois porque a bola que o Vitor Roque cruza uma vez, bate no Ferrarese que se recupera. Ele dá a bola pro Veiga, ela volta pra ele, né? E aí acha o Felipe Anderson, lá sai o gol e tal. Mas olhar o jogo como um todo. Então, o genial que bolou esse elenco do São Paulo é que vai ter que se dar conta disso. Porque se você tinha perspectiva de vender o Ferreira, de vender o Alves ou de vender aquele outro Rian, agora no meio do ano, você corre o risco de ter esses moleques vaiados dentro de casa num jogo contra o Grêmio. Assim, então, é uma situação... Eu entendo o que você está falando. Ah, mas o patrocinador pagou o Oscar. Não é só isso. Dane-se! Eu não preciso de um jogador desse, eu preciso de gente para jogar. Não é grande. É por isso que eu comparo, e a gente tem que comparar laranja com laranja. É a mesma coisa do Internacional, né? O time grande... É diferente do... E acho que São Paulo está pro calendário, para as competições como Inter e Fortaleza. Qual a diferença dos 3? O Fortaleza, com um orçamento menor, contrata em quantidade, certo? É um dos elencos mais... Uniformes. Mas tem qualidade também, não é só quantidade. Sim, mas quantidade. E robusto. E força. E força, 3 por posição, papapá. O Internacional e o São Paulo, que tem um outro tipo de cobrança, né? O que eles pensaram para a temporada? Meu orçamento é aqui. Foi mais ou menos a mesma coisa. O São Paulo é um pouco diferente, até porque o São Paulo não pode extrapolar
o orçamento, né? Com agora essa nova política. Eu vou reduzir, a ideia deles, eu vou reduzir, vou formar um bom time titular capaz de, numa Copa inteira, num mata-mata, ganhar de um melhor do que eu e tentar sobreviver no pontos corridos. Só que, com imprevistos que surgem, esses times titulares do Inter e do São Paulo, eles não vão jogar mais. Eu falei para vocês aqui no Paulista, esse time do São Paulo, ele não vai jogar mais, o do papel. O time do Internacional não vai jogar mais. Porque, e aí é o mesmo raciocínio, porque eu acompanho a imprensa hoje. Saiu um monte de gente no Inter, não, isso não tem qualidade para jogar no Inter, isso não sei o que, é melhor ter os caras da base. É a mesma coisa. Os caras da base não conseguem dar a sustentação e você vai ficando no cobertor curto a todo momento. Se você vê a situação do Inter e do São Paulo, é idêntica, com uma diferença básica. O São Paulo está garantindo a Libertadores. Então, olha, tem essa beleza, mas quem pensou isso? Pensou antes? Pensou certo? Não, são duas opções. Ou você faz um elenco mais homogêneo, mais fraco tecnicamente, para tentar se classificar para a próxima Libertadores via brasileiro e esquece e fala pro seu torcedor, eu não vou brigar em Copa alguma, meu velho. Talvez, mas vocês preferem o quê? Aí é o seguinte, é simples. Eu tenho trauma de Campeonato Brasileiro, não gosto disso. Porque time grande, quando fica ali, é duro sair. Entendeu? É duro sair. Vamos lá. Vocês preferem o quê? Qual é a preferência de vocês? A possibilidade de ir pro mata-mata, numa loteria, de ganhar uma Libertadores, sabendo que o ano que vem, no meio do ano, você vai poder se preparar melhor. Segundo o superintendente do São Paulo, vai ser assim, você vai ter uma água mais limpa para beber no meio do ano que vem. Certo? Ou ficar nesse lenga-lenga no Campeonato Brasileiro, gente. Não se brinca com o Campeonato Brasileiro. Se você monta um time e o time não joga junto, você tem falado sobre isso. Sim. Entendeu? E ainda perdeu o Caleri. Bom, então você só tem o André. Se o André sair, o André tomar o terceiro cartão amarelo... Ele tá pendurado. Aí... Então tá feito. A escolha do Massa era não contrate ninguém e mantém os caras lá. O Rato, o Lisieiro, o Nestor e o Michel Araújo. Essa era a escolha. Então, é assim, nesse formato de frente tripla, que o São Paulo tem, vários tem... Que era o mesmo que o São Paulo tinha ano passado. Exato. Vem tendo. Sim. Já dá para saber como é que é o formato de frente tripla. Você precisa ter quantidade. Então, a opção era essa. Não, esquece eu tô dizendo o Oscar. assim... Não, mas assim, eu tô agora mergulhando na especificidade do São Paulo. 2025 não vai dar pra gente fazer o bem bolado dos outros anos. Quer ter um time com possibilidade em Copa e com quantidade para suportar as três frentes. Foi isso que o São Paulo fez, sobretudo desde a época do Dorival. O ano passado também. 2023, 2024 foram parecidos. O São Paulo teve que reduzir radicalmente. Dos 20, foi o que menos investiu. Então o São Paulo não era simples, ele tinha que fazer uma opção. E eu entendo, quando o São Paulo perde o Caleri pro resto da temporada e talvez o Luiz Gustavo, o Pablo Maia não se sabia, o São Paulo na janela, eu ia contratar um volante, que eu tô sem dois. Agora é melhor contratar o centroavante. Ou do perfil veterano, livre e tal. É isso que o Massa está falando, porque o ano não acabou, o ano está só começando. Foi isso aí pro Vessone, o Vessone acho que entendeu depois do Paulista. O ano está começando ainda, porque essa pausa, ela mostra só um recorte inicial do que virá pela frente. Vai ser mais difícil e tudo mais. Então, vai ser difícil. Eu entendo também que para qualquer time, mesmo com quem tem mais dinheiro, é mais fácil corrigir a rota, certo? O plano inicial. Ninguém faz plano perfeito. O plano do Botafogo foi perfeito essa temporada? Não. Não, pode até custar a classificação na Libertadores, certo? Pode mesmo. Pode. O plano do Flamengo foi bem feito para essa temporada? Dá para discutir, porque tem carência grande em alguns setores. Pode custar a Libertadores. O plano do Palmeiras foi bem feito, porque o Palmeiras tinha 500 milhões para investir. Né? Sim. Em outros anos não foi bem feito, o Massini falava. Não, o elenco é curto demais para jogar 3 competições. O Palmeiras, o cara falava aqui para nós. Então não é simples fazer plano. A situação lá atrás não era como veio até agora. Agora tem mais concorrência, tem mais gente rica e tudo mais. Agora,
eu entendo também que você tem aqui, durante a temporada, adequar o seu plano. Porque você pode perder um cara, pode ter 1000 coisas, pode perder 2. Faz parte. O São Paulo, para mim, agora com essa situação do Lucas, o São Paulo teria, na minha opinião, que fazer uma opção já antes da parada, para terça-feira que vem nos aflitos contra o Náutico. Para mim, porque não é Libertadores, jogo em casa, e não é porque está conflitando com o Brasileiro. A Libertadores, São Paulo está garantido. O São Paulo teria que arriscar a Copa do Brasil, na minha opinião. Arriscar nos aflitos. Você entende o que eu estou falando, Vessone? É a terceira competição em importância. Se passar do Náutico, vai pegar lá o Corinthians ou não sei o quê, não vai... Arrisca. Como fez em outros anos. Comebol, arrisca. Leva lá. E para mim? Leva o sub-BB para Pernambuco. Arrisca. Arrisca a viagem. Vai com 15 jogadores. E para mim tem outra Mas coisa. Assume o risco. Não o técnico. Assume o risco. O São Paulo não tem elenco para 3 competições. Arrisca a Copa do Brasil. Agora é isso. Porque se o São Paulo tivesse confortável no Brasileiro, não tinha que arriscar a Copa do Brasil. Ele tem que arriscar alguma coisa. Quanto custou o Cedric? Nada. Agora beleza. O salário, né? Beleza. Então o São Paulo tem que, no meio do ano, buscar 3 Cedrics. Olha, Mas não tem. Calma um aí. Cedric. Então, peraí. Então... Quando eu gosto, você sabe que eu gosto de cavalo, né? Eu não jogo em cavalo, ganhar e tal. Mas uma vez eu estava subindo a Brigadeiro Luiz Antônio com dinheiro para pagar o condomínio da minha casa, do meu apartamento, do jeito da minha mãe e tudo, eu morava com a minha mãe, eu era 17 anos. E vi lá na propaganda no busão, lembra que tinha aqueles encartes que ficavam no busão? Hoje tem Jockey. Eu parei lá com o dinheiro do condomínio, joguei e ganhei. Depois eu conto essa história para vocês fora do ar. Mas aquele ambiente é assim... tem o cavalo pé de pano, ele é primo do campeão. Campeão nacional. Então ele tem sangue, vamos jogar nele. Os caras vão lá e jogam e não ganham nada. Entendeu? O São Paulo precisa buscar agora no meio do ano 2 ou 3 caras que não custem nada para colocar no time. Então vende um garoto mais barato e põe 2, 3 caras para aguentar o brasileiro. Porque senão você vai jogar fora os garotos. Porque eles não vão dar conta. Eles não vão dar conta. E não vão dar conta nem da Libertadores. Porque a hora que tiver um São Paulo e River numa quarta de final, lá com 280 mil pessoas no cangote deles, para decidir um jogo, eles não vão decidir. Entendeu? O Palmeiras decidiu com o River. Primeiro, não tinha torcida. Segundo, era outro estádio. Não era nem do River. Entendeu? E é outro momento, de um outro clube. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isso foi mal planejado e mal pensado. E vai estourar nas costas do treinador. Vamos colocar aí o provável time... Deu para entender o que eu estou pensando? Deu para entender. Ou é o que eu estou... Não, sim, mas eu acho que tem muitas ponderações. Eu fico pensando assim, se não tivesse... Só para fechar, a gente vai colocar o provável São Paulo. Se não tivesse o Oscar, tá? Não contratou o Oscar, tá tudo como era igual. Exatamente igual ao ano passado. Nestor, aquela turma toda lá. Aí o São Paulo perde o Lucas, perde o Caleri, perde o Pablo Maia e perde o Luiz Gustavo. Que time estaria entrando em campo? Lembrando que, se tivesse o Nestor, se tivesse o Michel Araújo, se tivesse o Wellington Rato, se tivesse outro cara, essa turma da base estava lá na base. Jogando lá no Sub-20. O Ferreirão, essa turma toda. Então você não tinha esses caras. Talvez ele tivesse que... Aí esses caras aqui, então, sem o Lucas, o Caleri, o Pablo Maia e o Luiz Gustavo, quem ia resolver era o Michel Lisieiro, era o Nestor, era o Wellington Rato e era o Michel... Mas eles resolveram? Eles não foram importantes? Não, ano passado esses caras estavam machucados. O Lucas jogou, o Caleri jogou. Mas eles foram importantes, não foram? O Rato, quem deu passe pro gol? Não, foram importantes. A minha comparação é só hipotética. Se o passo que o São Paulo desse dado fosse outro, vamos ponderar. Não é só, a gente não queria perder ninguém. Fica todo mundo lá, mas não ia ter 50 jogadores no elenco. Esses caras da base estariam na base. Você citou 4 caras, né? 4 que foram embora, são mais importantes. Fora os outros. Se o paga o Oscar cheio, eles não precisavam ter saído. Sabe o que acontece? É que não dá para comparar, evidentemente, com o Palmeiras. O Vessone acabou de falar que... Não estou falando isso. Não. Então, mas o Vessone... Jovens, né? O Vessone acabou de falar que é tão diferente, né? Que os jovens do Palmeiras foram retirados da Copa São Paulo, rodaram no Paulista e agora voltaram para o Sub-20, com uma exceção. Isso é o ideal, né? Qual é a exceção? Qual? Por que é a exceção? Porque ele começou a jogar mais do que os outros. Isso.
Então, se você tem Nestor, Michel e o Alves começa a jogar mais, que é a terceira opção, começa a jogar mais. Joga, beleza. Só que você não tem outros. Tem que ser O tu Alves. mesmo. E é assim que o São Paulo tá. Hã? Você falou que o São Paulo jogou na Libertadores. Não, lá na frente, eu tô falando lá na frente. Eu tô falando lá na frente. Eu tô falando assim, que talvez o Grêmio termina no fim do ano. Talvez o Grêmio sonhe com isso. Não, o Grêmio não Libertadores. Não, o Grêmio não. Eu sei a minha realidade. O problema do Como você vai falar com o Ronaldo? Não sabe nem quem. Faz assim, não. O problema do brasileiro é a hora que ele acaba. Não é agora. Agora não é o problema. Ah, legal. A hora que ele acaba, você olha assim e fala, pô, aqueles pontos. É aqueles jogos que eu só empatei, entendeu? Aqueles jogos que eu só empatei. Então isso é um problema muito sério. O Gente, mas Campeonato vamos lá. Brasileiro, O São Paulo não é candidato ao título do brasileiro, é? Ou Tem- seja, Mas é candidato ao título da Libertadores? Não é candidato ao título, mas a Renata falou com Da o Libertadores balanço. é. O balanço é que acontece. O São Paulo não está equilibrado. O São Paulo é um time na Libertadores e outro no Campeonato Brasileiro. totalmente Se ele diferente. tivesse melhor colocado, por exemplo, melhores resultados, aí seria Então, o equilíbrio que nós estamos falando da e balança. ser rebaixado no brasileiro, é isso que você prefere? Não, eu prefiro não ganhar a Libertadores e não ser rebaixado. Tem que Nunca Marco. caíram, mas caíram no Paulistinha. Não, rebaixado não é Vocês que nós caíram não. no Paulistinha, Paulo. Ô, Marco Aurélio Cunha. Deixa eu falar com você. Vocês caíram no Paulistinha. Agora, no brasileiro, eu pulo. Nunca. Ele fala que eu também perdi de 6-2 no Brasileiro. Tem umas coisas que só isso, né? acontecem na cachola ali. Mas o São Paulo, gente, realmente, quando você acompanha as partidas, não é que ele vai mal, que ele tem um desempenho ruim, que ele é pior que o adversário, mas eu acho que ele tem alguns lances específicos que acabam resultando em empates, por exemplo. Tem foco. Ele estava segurando o clássico contra o Palmeiras até os 49 do segundo tempo. Eu acho que tá muito claro o foco do São Paulo. Mas podia Foco ter tá na ganho, Libertadores. Renata. Teve o Se o lance Oscar, do né? Oscar na cara do gol, teve o Ferreirinha chutou uma bola para o Mas aí eu dou razão pra esse cara aqui que entende muito de futebol. Por quê? O São Paulo não pode se limitar a se contentar com o o empate. empate tá bom pra mim. No entanto, que a contenta. escalação é o quê? A escalação no Choque Rei foi o quê? Para buscar um empate. Então não é isso. Sabe o que é? A Os cara- questão é essa: o São Paulo empata. Tá tudo bem, empatamos no Brasileiro. Não pode ter essa postura. Tem algumas Cima, vai pessoas por que- mim na pele, é melhor empatado que tomar. Mas tem algumas pessoas Mas aqui nem no isso, programa já que perderam ficam pro passando Palmeiras. pano pro São Perderam. Paulo. Passando pano, empatar é normal. Empatou com o Palmeiras. O São Paulo é muito grande. Gente, mas peraí, o São Paulo tá em crise, é isso? Não, mas se o São Paulo ganha hoje. Isso aí é discurso de inimigo. E se o São Paulo ganha hoje e empata com o Grêmio, tá legal? Quem que é inimigo? Eu Como não é sei que é? quem é. Hein, doutor Marco Aurélio Cunha? Se o São Paulo ganha hoje e empata com o Grêmio sábado, Não, tá não legal? vai ganhar do Grêmio. Como que tá legal? Tá legal. Que tá legal? Eu tô ficando legal. Ó, eu tô com o Cicinho, legal, velho. do jogo. Nessa parada eu tô com o Cicinho. Tá, não é que Cicinho eu tá quero. coberto de razão, o senhor tá Não é errado. que eu quero. Tá legal, não tá legal. Ulisses, deixa eu Não, mas explicar sabe uma por quê? coisa. O São Paulo não viajou, tá jogando em casa, então ele tem que estar pleno pra enfrentar o Grêmio no final de semana. Tem condições de ganhar. Eu quero só dizer uma coisa, eu fui o único nessa mesa aqui que não perdi pro Palmeiras, tá? Todo mundo aqui tomou taca. Você já enfrentou o Palmeiras no Brasileiro? Isso é só um detalhe. Ah, você já Isso é jogou só um com o detalhe. Palmeiras no Brasileiro? Isso é só um detalhe, mas eu não perdi ainda, tá? Então o Ulisses fala assim, é normal. Calma, é questão de tempo. normal empatar com o Palmeiras, sim. É sim, todo mundo perde pro Palmeiras. É uma questão de tempo, querido, que esse time chinfrinho que você tem. A crítica que existe em relação ao São Paulo no ano é que em jogos grandes, jogos difíceis, o São Paulo na Libertadores está dando conta. No Brasileiro, Campeonato Paulista, o São Paulo sofreu. Contra o Tajeres, Corinthians fez um jogo grande, assim, Jogo contra o time grande, de Série A. São Paulo e foi contra o Tajeres. Corinthians. Aquele jogo contra o Corinthians lá que ganhou. Perdeu pro Santos, perdeu o Palmeiras. Aí agora na Série A tá tendo dificuldade. Essa preocupação do torcedor que aqui é comum. Que o São Paulo não tá conseguindo desempenhar e encontrar resultado contra esses times. É, mas se o torcedor de São Paulo tem que lembrar que no Paulista teve um pênalti que até hoje é contestado mas geral. ô, Rei, então vamos não, falar mas a tem que verdade. lembrar que às vezes é assim, alguma coisa não é só o desempenho. É, porque era pra ser a empate, circunstância né? do Mas jogo. tirando aquele pênalti, Era o São pra Paulo ser fez alguma empate. coisa no São jogo. Paulo poderia estar numa Teve final chance de direito. Campeonato Paulista sem aquele pênalti. Mas não teve muita chance além disso. Esse é o questionamento. De, putz, quando que o São Paulo... Não, o time descer. Daí quando o Corinthians... Esquece. Na Libertadores o trabalho é muito bem feito, nitidamente. Só que não dá pra viver mais um ano com o São Paulo brigando pela Libertadores e aí pode ganhar, pode não ganhar, pra depois ficar brigando lá no rebaixamento no que vai Brasileiro. acontecer. Essa é a preocupação. Ó, palpite pra esse jogo só do Everton Guimarães. Foi de Grupos da Libertadores. Oi, Renazito. Eu só queria fechar esse assunto São Paulo com a história do Alan Franco. O Alan Franco ainda não renovou seu contrato com o São Paulo. O São Paulo está
discutindo algumas situações. Não é uma renovação fácil, não é uma discussão hoje em curso que ela está um pouco travada, ela está enroscada em algumas questões. Mas dizer que o Palmeiras vai contratar, eu conversei com uma pessoa da alta cúpula do Palmeiras que me disse que ele não está na pauta do Palmeiras, que não é um jogador que está sendo discutido, e me deram os seguintes argumentos. Mikael chegou, contratado. Fux chegou muito bem e o Palmeiras vai chegar no final do ano e com a possibilidade de comprar o jogador do Atlético Mineiro. Ainda tem Benedetti e fora os outros zagueiros, né? Tem o Murilo, enfim, o Gomes. E os outros jogadores que ainda fazem essa saída de 3 ali, que fazem essa função. Tem o Naves ainda, o Naves que o Palmeiras não quer emprestar, quer vender, se for o caso, mas está lá. Então, assim, não há, assim, o argumento que me deram é qual motivo do São Paulo ir agora atrás do Alan Franco, que seja para firmar um pré-contrato no meio do ano, sendo que você tem todas essas pendências... Do Palmeiras, você está falando? No Palmeiras, no caso, você não tem. E aí, no Cruzeiro, também me falaram que não houve nenhum contato do Cruzeiro com o staff. O São Paulo tem que resolver a situação do Alan Franco. Exatamente. Esse é o ponto. Mas o que está pegando é mais uma questão burocrática? É o interesse do atleta que quer outras coisas? Dá pra gente entender assim no que está travando? Porque quando o Alan Franco chegou no São Paulo, ele foi comprado pelo... Estava na MLS e ele ficou muito tempo no banco. Muitos treinadores que passaram por lá não utilizaram o Alan Franco. E o Alan Franco sempre era reserva, às vezes reserva do reserva. E aí quando ele teve sequência e mostrou o valor dele... engraçado que quando contrataram o Alan Franco me falaram, olha, o Alan Franco no São Paulo pode até voltar para a seleção argentina ou ser convocado para a seleção argentina. Eu duvidei. Mas hoje ele é um jogador que é extremamente necessário e jogou muito contra o Palmeiras. Tem jogado muito. Então, assim, a questão é da valorização do atleta, que hoje está num status diferente de quando chegou. Você lembra quando foi a primeira vez que a gente falou do Alan Franco no Brasil? Flamengo Independente. Ele era zagueiro do Independiente que ganhou a Copa Sul-Americana em 2017 no Maracanã contra o Flamengo. Ele não é um jogador de seleção argentina, não chegou a ser, mas virou um jogador de MLS. Ele não virou um jogador de Champions League, mas ele virou um jogador de Liga Americana e de futebol brasileiro, que hoje estão em patamares diferentes de remuneração, um pouco, nem de remuneração, mas você recebe em dólar nos Estados Unidos e recebe em reais no Brasil. Mas é um jogador que tem um nível internacional gigante. Não me parece um jogador para a seleção argentina na Copa do Mundo do ano que vem. Mas é um jogador fundamental para qualquer grande clube do Brasil. Tem um argumento no Palmeiras, que eu não ouvi no Palmeiras, eu só estou usando aqui, que é muito melhor, ou muito melhor não, tão bom quanto todos esses que o Hernando disse que ouviu. O argumento é Caio Paulista. Por quê? Não foi um bom, não traz boas lembranças. Não é que o Caio Paulista tenha que, por não ter dado certo no Palmeiras, tenha que diminuir a possibilidade do Palmeiras ir atrás do Alan Franco. É que o custo-benefício, digo, briga versus competência, não compensou. Criou-se uma rixa, né, uma polêmica ali com o São Paulo e... Você cria um problema do tamanho do mundo para a quantidade de trabalho que ele vai oferecer. Não, e tem uma outra situação também, eu estava lá em Barueri no domingo, a relação do Casares com a Leila é uma relação ok, mas não é uma relação que você vê próxima como víamos antes. Mas melhorou? Porque parece que deu uma apaziguada, não deu não? Tem respeito dos dois lados, por exemplo, quando chegou a delegação de São Paulo, a Leila já estava no gramado, a Leila subiu muito cedo para o gramado no domingo, aí quando chega a direção do São Paulo e fica sentada no banco onde o São Paulo ocupou no jogo, o Casares foi lá, deu um abraço nela, os dois se cumprimentaram, a Leila cumprimentou os outros diretores do São Paulo que estavam lá, era o Chapecó, o Nelson e o Rui Costa. E o que acontece? Teve ali um registro fotográfico ali da hora que o Casares abraça a Leila, cumprimenta e tudo mais, mas depois não tem resenha, não teve conversa. Por exemplo, outros presidentes ficam um tempão conversando com a Leila. O próprio Augusto Melo lá na Arena de Itaquera, eles ficaram conversando durante muito tempo ali no campo.
Tanto que depois vaza aquela brincadeira que a Leila fez, que ela ficou brava de ter vazado, né? Que ela falando com o Augusto Melo. Então, com o São Paulo existe uma relação cordial, mas ela não é uma relação de, opa, vamos ali tomar um cafezinho, vem aqui e vamos lá. Então, por isso, o que o PVC está falando é corretíssimo. O Palmeiras vai falar, o efeito Caio Paulista, será que vale a pena comprar mais uma briga? Já tinha sido boa, né? Veio o Caio Paulista e criou esse entreveiro todo e depois eles começaram a se espizinhar, se cutucar, pelo menos agora parece que está mais calmo. Se for contratar o Raí de 92, o Careca de 86, contrata, claro, vale a pena. Agora, o Lucas Ferreira. Lucas Ferreira valeria a pena para o Palmeiras. Provavelmente, mas assim, para você contratar um jogador extraordinário, contrata, compra a briga. O Alan Franco é muito bom. O Caio Paulista estava muito bem no São Paulo. Neste caso, não vale a pena o tamanho da briga. Mas é importante a gente esclarecer, porque a gente viu essa notícia aí saindo na internet, pipocando, a galera fica super curiosa, né? Então tá aqui, ó, PVC e André Hernan esclarecendo toda essa situação envolvendo o Alan Franco.